Saudação de paz a todos. Hoje eu quero apresentar nesse rápido vídeo uma chave que vai te ajudar a compreender passagens do Novo Testamento. Algumas pessoas, por não conseguir fazer distinção entre o público para qual os textos estão sendo escritos e por não compreender a respeito dessa distinção que há entre públicos diferentes no Novo Testamento, terminam por fazer confusão entre passagens bíblicas do Novo Testamento, uma coisa que pode ser facilmente compreendida se nós observarmos de forma ordeira e organizada, ok? Então eu quero passar aqui para vocês uma chave que vai ajudar nessa compreensão. Qual que é essa chave? É você aprender a distinguir e saber a separar os dois públicos que estão presentes no Novo Testamento. Eu sei que a partir desta informação vai surgir uma outra pergunta que eu vou estar também respondendo em um outro vídeo, porque já é uma pergunta bastante frequente. Mas vamos lá. Qual é a chave para nós compreendermos isso e essa divisão? Observe na Bíblia de vocês, em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 5 e versículo de número 6. Jesus envia seus 12 discípulos para a missão e dá-lhes uma ordem, dizendo: não ireis pelas terras das gentes, nem pelas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observe que Jesus está enviando os seus discípulos e ele ordena os seus discípulos para que não fosse pela terra das gentes, que aqui é a terra dos gentios, ou seja, para que não fosse para países gentios, para terras gentios, mas que ficasse restrito ao território israelense. Também não entrasse na terra dos samaritanos, que era aquele povo místico, judeus que se casaram com samaritanas, e houve uma mistura, uma miscigenação de raças, e era um povo bem mal visto pelos judeus, e também havia uma intriga entre eles, conforme você pode encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, Jesus e a mulher samaritana conversando, e ali você pode perceber claramente essa intriga, essa divisória existente entre esses dois grupos. Ok. Então observe que, inicialmente, o Evangelho ele é pregado para judeus. Ele está restrito ao território judaico, ao povo de Israel, ao povo israelense. Porém, quando Jesus morre no Calvário, ressuscita ao terceiro dia e fica por um espaço de em torno de 40 dias se apresentando aqui na terra para depois ser assunto ao céu, antes da sua assunção, ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8, conforme registra: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, capital de Israel, como em toda a Judéia, que são território israelense, como também, ele vai dizer, Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Veja que aonde era proibido, agora se passa a ser mencionado como um local de evangelização. Samaria e até os confins da terra. O que nós temos que entender é que, inicialmente, principalmente durante o período em que Cristo esteve aqui na terra, a mensagem foi pregada dentro de territórios judeus, israelense, território judaico, onde havia todo o costume de Moisés, no que diz respeito à lei de Moisés, lei cerimonial e todos aqueles requisitos apresentados nos 613 preceitos do Antigo Testamento. Porém, a partir daqui de Atos 1, verso 8, há uma ordem para que o evangelho fosse pregado também aos gentios. Porém, isso levou um percurso de tempo aí de aproximadamente 7 anos para que começasse então o evangelho a ser pregado aos gentios. Somente em Atos, capítulo de número 10, que pela primeira vez o evangelho vai ser de forma direta pregado aos gentios, na casa de Cornélio por Pedro e aqueles que o acompanham na sua viagem. É a partir daí que começa a se entender que o evangelho também deveria ser pregado aos gentios, embora continue uma pequena resistência, ou uma resistência até considerável por parte de alguns, porém o evangelho começa a ser pregado a gentios e ganha ainda muito mais força com a conversão do apóstolo Paulo, o qual vai ser denominado o apóstolo dos gentios. E então o evangelho deixa de ser algo restrito ao povo de Israel e para de ser visto como uma pequena comunidade, uma seita judaica, e passa a ser enxergado como uma nova fé que alcança a todo o povo, uma fé universal que alcança judeus, gentios, todos os povos sem fazer distinção e acepção. Então agora, os novos convertidos gentios
eles não têm o hábito de guardar a lei de Moisés, não têm o hábito de seguir aqueles rituais que estavam apresentados na lei mosaica, não tinham o hábito de fazer observância de dias como o sábado, práticas como a circuncisão e outras mais. Então vai surgir uma grande discussão se esses gentios precisam ou não fazer essas observâncias. E essa discussão ela vai ganhar peso, porque de um lado tem os apoiadores que dizem que não precisam. De outro lado também tem um grande grupo de fariseus, principalmente, que se converteram a Cristo, mas que eles defendem que esses gentios precisam sim se circuncidar e se submeter aos princípios e aos costumes, às tradições e tudo quanto Moisés havia ordenado. Para se resolver essa questão, se reúnem e criam o famoso Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos 15, por volta do ano 51 da Era Comum ou depois de Cristo, conforme se entende. Ok? Então, no Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15, é decidido que os gentios não estarão subordinados a esse modo de vida judaico, mas que apenas algumas coisas básicas terão que observar, que é a questão da idolatria, a questão da carne sufocada, a questão do sangue e a questão da prostituição. Esses são os detalhes que foram mencionados que os gentios deveriam guardar, mas que os preceitos da lei de Moisés não seria necessário que os cristãos gentios fizessem observância. Ok? A partir dessa decisão, então a mensagem que vai ser destinada a gentios, ela tem um segmento diferente das mensagens que vão ser direcionadas ao público judeu, visto que o público judeu vai permanecer fazendo observância daquilo que estava na lei de Moisés e o público gentil não vai fazer essa observância, embora a salvação de ambos os povos será pela graça de Deus de igual modo, conforme está em Atos capítulo 15 e o versículo de número 11. Então a chave aqui para você entender o Novo Testamento é você aprender a distinguir esses dois povos, aprender a entender o tipo de conteúdo que vai ser escrito para um e o tipo de conteúdo que vai ser escrito para outro. O tipo de prática de vida religiosa que o povo convertido judeu vai ter e o povo convertido gentílico vai ter. Você sabendo fazer essa distinção, você também vai saber distinguir quando um texto está sendo escrito para uma comunidade judaica e quando ele está sendo escrito para uma comunidade gentílica. Sabendo distinguir isso, você vai saber entender o porquê de alguns pontos que estão sendo falados para judeus e alguns pontos que estão sendo falados para gentil. Algumas aparentes contradições que vai haver nos textos vai ser facilmente compreendida, porque na verdade não são contradições, mas são públicos diferentes, com segmentos de fé diferentes e que precisam também ser entendidos para não se fazer confusão. Logicamente, quando diz respeito à salvação e ao caráter da pessoa, a mensagem sempre será a mesma. Os princípios em relação ao caráter e à moral sempre serão as mesmas. Porém, quanto ao modo de vida, quanto aos costumes, quanto aos hábitos, quanto às observações litúrgicas, quanto às observações no sentido do dia a dia, no sentido do comer, do vestir e coisas do tipo, vai haver variações entre esses dois grupos, entre os convertidos judeus e os convertidos gentílicos. Vai haver uma distinção básica entre eles e você compreendendo isso, você vai compreender o porquê de certos pontos escritos em alguns determinados textos do Novo Testamento e aí você vai fazer a observância sempre de quem são os destinatários do texto que você está lendo e observar sempre o porquê que isso está sendo escrito. Ok? Essa é uma chave muito importante para você compreender o Novo Testamento. Saber distinguir entre cristãos gentios, cristãos judeus e saber separar o tipo de conteúdo que está sendo exposto em uma carta e para quem que ele está sendo exposto. Se é para gentil e se é para judeus. Então você entendendo isso, você vai conseguir compreender algumas diferenciações básicas entre alguns textos do Novo Testamento que são direcionados para gentios e outros textos que são direcionados para judeus. Ok? Que Deus abençoe.